Tá no ar e atenção, Cristiano Panvec informa que Robinho acaba de ser preso na Baixada Santista. Robinho acaba de ser preso na Baixada Santista. A Central Bandeirantes de Jornalismo está acompanhando e a gente vai trazer mais informações. Deve ser lá na Baixada, ainda não temos os detalhes, mas estava em Santos. Robinho estava em Santos, então, e acabou de ser preso na cidade de Santos. Ele vai para a sede da Polícia Federal. O ex-atacante Robinho, então, está preso. A gente informou aqui na abertura do programa que o mandado, que o pedido de habeas corpus havia sido negado pelo STF, o mandado de prisão já havia sido expedido e era uma questão aí, então, de minutos ou de horas. Então, agora acaba de se confirmar, Robinho está preso pela Polícia Federal na cidade de Santos, vai cumprir a prisão. Robinho está preso e vai cumprir a prisão. Calma. Tá preso. Tá preso. Se vai cumprir, são outros 500 que aqui é o Zaidan Brasil, tá né? Zaidan tá aqui. Cadê, mestre? Tá ouvindo legal, mestrão? Fala, Zaidan, boa noite. Boa noite, boa noite. Aí, só para não perder o fio aí, para não atrapalhar vocês. Que isso, mestre? Os recursos serão relacionados à decisão do STJ, né? Porque o julgamento na Itália não será refeito no Brasil. Eles vão fazer um outro julgamento sobre o caso. Então a decisão do STJ é que ele deve cumprir pena aqui, pelo que decidiu a justiça italiana. E aí a defesa vai provocar o Supremo para saber se há inconstitucionalidade na decisão do STJ. E é isso que o Supremo vai decidir. Uma outra coisa que o Supremo vai decidir: se até o último recurso no próprio Supremo, se ele deve cumprir a pena, já iniciar o cumprimento de pena, ou se ele pode esperar em liberdade até a decisão do trânsito em julgado, em coerência, inclusive, com a decisão do próprio Supremo, que acabou com a possibilidade de prisão depois de segunda instância, a não ser em crimes julgados pelo júri popular, né, assassinatos, esse tipo de coisa. Então ainda há uma possibilidade de que o Supremo o deixe em liberdade, aguardando o último recurso, mas essa decisão, e também se houve constitucionalidade na decisão do STJ, é isso que o Supremo vai resolver, né? Do jeito que o Supremo tem atuado, aquilo que tu disseste que ele vai cumprir pena, não, isso que o Zaidan está falando agora, mas não dá para dizer claramente, né, que ele vai cumprir a pena ainda. De tudo isso que o Zaidan acabou de dizer. É que o habeas corpus já foi negado, não é? Então, esses outros recursos... É uma medida de urgência, né? Sim, esses outros... O Fux entendeu que não havia motivo para uma medida de urgência, porque a integridade dele não estava em risco, nada disso, mas a decisão, primeiro, se ele deve esperar em liberdade até o julgamento do último recurso. Segundo, se a decisão do STJ é constitucional. Claro, esse tipo de decisão sobre constitucionalidade só pode ser tomada pelo Supremo, né? E ele vai aguardar isso agora preso, né, Zaidan? Porque já que não tem o habeas corpus, ele vai ter que torcer agora para que esses recursos sejam analisados o mais rapidamente possível, para ele sair ou não. Não, mas há uma outra possibilidade, que é que ele espere a tramitação dos recursos em liberdade. Essa é uma decisão que também cabe ao Supremo. Então são duas coisas. Primeiro, se ele esperará em liberdade ou preso, habeas corpus já foi. E segundo, se há ou não constitucionalidade na decisão do STJ. Temporal em Santos. É um caso original. Não há nenhum caso anterior, não há nenhum precedente. Não há uma referência jurídica no Brasil. Esse caso se tornará uma referência jurídica caso algum outro brasileiro venha a cometer um crime, ser condenado em outro país, mas estando no Brasil. Não pode ser extraditado, por ser brasileiro nato, mas a decisão se cumprirá a pena ou não no Brasil é um caso inaugural, servirá de referência para outros casos. Exatamente, isso mesmo. E é isso. Jornal da Band mostrando a saída do carro ao vivo, levando o Robinho e um temporal em Santos. Um carro descaracterizado da Polícia Federal, não é? Paisana, né? A Paisana, é um carro ali, a Paisana da Polícia Federal, deixando um prédio ali na cidade de Santos, onde ele estava, o Robinho. E muita chuva lá na Baixada Santista agora. Chuva e vento fortes nesse momento. E o Jornal da Band mostrando ao vivo aí o momento em que o Robinho deixou o prédio já preso pela Polícia Federal. O Zaidan tá com a gente, ele tem muito mais embasamento para falar sobre qualquer outro assunto do que eu. Só queria dar uma sublinhada aqui num assunto que é o seguinte: não dá para extrair nada de positivo num caso de estupro. Você não consegue tirar nada de positivo. Mas se a gente tentar espremer e pegar 0,1% de algo, entre aspas, positivo,
é que esses 2 casos envolvendo Daniel Alves e Robinho, eles sejam um exemplo para que essa boleirada acomodada, que vive numa bolha, ela possa colocar de uma vez na cabeça que não é porque eles têm dinheiro, que talvez antes eles não tinham nada, e aí eles ganharam fortunas, que eles podem fazer tudo. Tem que colocar o rabinho nas pernas e seguir a lei, a ordem, e não essa várzea esculhambada como é o país. Ele foi preso, então, pela Polícia Federal. Ele estava no prédio onde ele mora, no bairro Aparecida, lá em Santos. O bairro de Aparecida, em Santos. E acho que pegou muito mal, né, para a justiça também, para os juristas, para os juízes, para todos, desembargadores, é o fato de ele estar jogando futebol, né, e estar curtindo a vida doidado entre durante nós. 7 anos. E viu, né? assim, com uma pena, condenado, né, na Itália. Eu acho que pegou mal até. 7 anos, cara. 7 anos. Eu achei que era menos. Eu continuo repetindo. Achei que era uns 3 anos. Zaida, baseado nisso tudo que você falou, não é? É um caso, claro. É o único, é o primeiro, vai servir depois de modelo para outros que eventualmente... Tomara que não tenha mais, né? Mas outros crimes podem ver. De repente o cara comete um roubo lá na Itália, é condenado, vem para o Brasil e vai servir de modelo para esses outros casos eventuais. Mas pelo que você está enxergando aí, por tudo que você falou, pelo que você tem observado, analisado, você, ao final de tudo, ao final de todos esses recursos apresentados e tudo isso sendo julgado, você acha que o Robinho vai ser preso ou não? Ô, Capriotti, a decisão do Supremo, que pesa mesmo, é a respeito da constitucionalidade, não é? E exatamente por ser um caso inaugural, você não tem nenhum pronunciamento a respeito. O Gilmar Mendes, por exemplo, que sempre costuma antecipar o que ele pensa das coisas, né, não falou nada a respeito. Agora, a tendência é a confirmação da decisão do STJ. Porque o que o Supremo vai decidir é se há algum óbice constitucional, se algum artigo da Constituição brasileira impede que uma pena decidida na Itália seja cumprida no Brasil. Isso é um caso inédito, então eles vão olhar a Constituição, estudá-la, para saber se há algum impedimento. Eu não sei se há, não é? Então seria um chute eu dizer aqui, não, eles vão dizer que não há nenhum impedimento, ou vão dizer que há. Baseado no artigo, nas erros... Claro, eles têm de descobrir se há na vasta Constituição brasileira algum artigo que impede que seja um óbice constitucional a um cumprimento de pena, uma pena que foi determinada por um tribunal estrangeiro. Agora, o primeiro ponto que pesa muito é quando aquilo é crime também no Brasil, e neste caso é crime também no Brasil. Se alguém comete um crime, considerado crime, na Itália, na Áustria, na Indonésia, no Japão, não importa, algo que não seja considerado crime no Brasil, ele não poderia cumprir pena aqui. Mas não é o caso. Isso, a condenação do Robinho se refere ao tipo penal que existe também no Brasil. Então, provavelmente, o Supremo decidirá pela manutenção da decisão do STJ. Mas cabe a eles observar, olhar, estudar, eles vão ter de estudar se há algum impedimento na Constituição a essa decisão. Haverá um relator do mérito, né? No STF. Claro. É isso, né? Claro, vão criar um relator, aí a possibilidade de voto divergente, e aí os outros juízes acompanham ou o relator ou o voto divergente. Será que vai ser o Alexandre de Moraes de novo, mestre? É sorteio, né? É sorteio, né? É sorteio. Aliás, hoje saiu em Portugal, porque assim como em Portugal, aqui no Brasil, o sorteio é feito utilizando o computador, inteligência artificial. Não é? O algoritmo determina, embora no Brasil haja um critério que é o juiz que tem menos processos sobre a mesa. Sim. Mas lá em Portugal saiu hoje uma notícia, acho que foi no O Público, uma publicação portuguesa, um jornal português, dizendo que eles descobriram que esse sistema em Portugal está viciado, né? Que não dá para confiar no computador na hora do sorteio. Agora, Zaida, assim como né? os ministros do STF vão se debruçar sobre a Constituição, os advogados de defesa do Robinho também, né? Vão tentar achar ali na Constituição uma vírgula, claro, um parágrafo que diz, tá aqui tá na Constituição que ele não pode ficar preso, né? Vai ser uma batalha de interpretação da Constituição agora, não é? Claro, já na arguição a respeito da constitucionalidade da decisão do STJ, eles têm de apontar
onde está o impedimento constitucional. E aí os ministros do Supremo decidem se de fato aquele artigo impede o cumprimento de pena no Brasil, uma pena imposta pelo judiciário italiano. Né? Olha, o Leonardo Vilas Boas Macena, não sei se ele é advogado e tal, mas ele está falando muito sobre o assunto aqui no nosso chat. Ele diz o seguinte, ó, será o Fux, o relator, pelo princípio da prevenção, já que a Suprema Instância foi inaugurada com habeas corpus. Perfeito. Interessante. Porque o Fux foi o responsável por negar o habeas corpus. Né? Vou falar o seguinte... O que não significa que ele votará contra a defesa. Sim. Ele apenas não viu motivo para conceder o habeas corpus. São quantos para votar, mestre? São 11 ministros, se for o pleno, né? Se for o pleno, 11 ministros. Quando é turma, aí cada turma tem 5 ministros, o presidente do Supremo nunca participa das turmas, né? Ele fica à margem das turmas. Hoje é o Barroso não está em nenhuma das turmas. Muito bem. Então o Robinho está preso nesse primeiro momento, agora vamos aguardar para ver se ele vai cumprir a prisão, o que eu não trabalho com achismo aqui, mas eu tô aqui no meu direito de pensar porque a gente conhece o Brasil. Eu acho que não vai dar em nada isso aí, infelizmente, porque tudo que aconteceu com o Robinho...